esta noite eu venho aqui trazer uma mensagem da parte de Deus de forma específica para a sua igreja, aquele que segue ao Deus de Israel e ao Senhor Jesus. E é algo muito impactante, e é para todas as igrejas, para todo aquele que segue ao Senhor, porque é uma palavra direta que eu recebi do Senhor ontem, tá bom? Quando eu estava no meu recinto ontem à noite, prestes a já de fato caindo no sono, e de repente eu me vi e o Senhor estava falando comigo, me dando informações e passando informações, tá? É algo muito sério mesmo, e tem a ver com o sistema religioso que busca o quê? É mudar os tempos, as épocas, mudar o quê? As igrejas para acomodarem, ser uma igreja o quê? Inclusiva, né? Que as pessoas vão para ela do jeito que elas estão, elas não precisam mudar. Tá? E eu preciso que você ouça com atenção. Então o que acontece? Ontem à noite, quando eu estava já para dormir, já estava deitado, o Senhor veio até mim e me passou informações. E o que existia nessas informações, o que estava nessas informações que Deus me deu ontem. Pois bem, então Deus falou ontem sobre uma igreja, ou um sistema que busca o quê? Mudar os tempos, mudar a palavra dele. Então você lembre-se que você já sabe que na China, em outros lugares, já vem acontecendo uma ideia de quê? De mudança dos textos, tá? E na potência mundial, você sabe, os Estados Unidos, hoje, se a gente pega hoje, ele é um dos únicos países de poder bélico, militar, que teria o quê? Seria um contrapeso. Claro que existe a história de Israel na Bíblia, que Israel seria o quê? Como cálice de Totear, mas entenda o contexto que eu estou falando. Eu estou falando que os Estados Unidos, quando as pessoas olham hoje, mesmo com todas essas controvérsias acontecendo em algumas congregações, tá? As pessoas ainda teriam o quê? Uma esperança de quê? Que os Estados Unidos fosse alguém que batesse de frente com a China, por exemplo, nesse contexto. Então, os países menores não têm força contra as potências. E isso vai mudar todo o seu conceito. Por que Deus ontem veio até mim e me deu essas informações específicas, tá bom? Sobre essas igrejas que são inclusivas, né? Aceitam todos do jeito que são, das orientações que eles seguem e etc. Então, ouça. E os Estados Unidos, ele é, ou era, uma potência o quê? Para bater de frente com esses países que buscam o quê? Perseguir os cristãos. Hã? Não é assim que funciona? Se você for olhar as comparações hoje das potências mundiais, China e outros países grandes, eles fazem o quê? Estão oprimindo os cristãos. Você sabe disso. Coreia do Norte, você sabe a ditadura, o sistema comunista. Agora imagine esse declínio dentro dos Estados Unidos, que seria o quê? Uma potência onde as pessoas hoje ainda teriam alguma forma de olhar e ter eles defendendo a imagem de liberdade de expressão, ou seja, os cristãos. Agora imagine o sistema se apoderando, ou os Estados Unidos agindo agora também para esse lado. O restante do mundo não tem condição de suportar esse poder, ou esses poderes bélicos contra. Ou seja, aqueles que pensavam que uma nação grande como a potência dos States, dos Estados Unidos, poderiam ir contra, já que você geralmente apenas vê nos países mais comunistas esses tipos de perseguições agora, à luz do dia,
E agora o que? Reescrevendo, quem reescrever um livro sagrado. Tá? E você agora vê isso o quê? Vindo sobre os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos ter esse declínio permissivo dentro dele, você sabe, ninguém vai segurar mais. Porque as potências menores não suportam o poder bélico desses países maiores. Você sabe disso. Então, o que acontece? Ouça bem. Deus ontem me passou informações. Tá? Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu já disse. Tá? Eu estou sempre centrado na palavra de Deus e no fim da minha noite acabou o dia. E a exceção somente é para Deus. Eu não fico pensativo sobre uma coisa e outra. Então ouça. O Senhor veio até mim ontem e ele me deu informações com palavras-chave como igreja presbiteriana, símbolos misturados, ou seja, ele me deu uma palavra-chave de búfalo, a palavra búfalo, misturado com o nome da igreja, da marca da besta. Essa marca não estamos falando do modo digital ou modelo digital, mas o modelo de que ser impresso nas Bíblias transcritas, ou seja, Bíblias que seriam reescritas e produzidas em massa, né? Produzidas em massa. E são inclusivos. Se Deus fez essa visitação ontem à noite e derramou essa enxurrada de assuntos sobre mim, tá? É porque a partir desse tempo vai acontecer algo que vai mudar o percurso das coisas com relação a isso, a tudo isso. Então Deus já está avisando a sua igreja. Eu estou apenas aqui para dar o que eu recebi da parte de Deus. Então Deus está falando agora, nesse tempo, de uma forma mais crítica com a igreja. De uma forma, ele está elevando o tom com a igreja. Sobre isso. Sobre essas situações. Se os Estados Unidos declinar para isso, você sabe. Vocês não vão ter, as pessoas não vão ter, os países menores não vão ter mais potência para proteger eles dessa enxurrada de informações e de editagem sobre a Bíblia. Em massa. Mundialmente falando. Tá? Vocês não vão ter mais alguém que possa contra a China para defender os valores cristãos. Então, se Deus trouxe essa informação ontem para mim, para eu passar para a sua igreja, significa que algo está dele mudando a partir desse tempo para adiante. Eu nunca vi algo dessa forma, como Deus se manifestou para mostrar isso. E o que foi? Há poucos tempos atrás, antes da eleição presidencial dos Estados Unidos ser concluída, a escolha e eleição do novo presidente, quando eu estava no meu leito, para dormir, no meu leito, e já indo ao sono, o Senhor veio falar comigo, e ele veio mesmo, tá? Ele falou de sinais misturados, né, sobre a mistura. E você sabe que geralmente a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, não pode ter mistura, fermento. E eu levantei e eu fiquei chocado ali, né, com aquelas informações todas, né, pela clareza com que o Senhor falou comigo. A logomarca, o sinal que eles usam uma cruz, e junto com a cruz está o chifre. Pessoal, está o chifre. Então, búfalo não quer dizer que teria que ser o nome de uma besta. Você tem que entender que o sistema do anticristo, ele é enganação, tá? Em primeiro lugar. Então, é essa mistura que envolve. Você entendeu? Agora, por que Roma? Porque o Papa ele busca o que? Representar a Igreja Católica. Porque, como eu disse, desde 2016 há coisas que o Senhor nunca mostrou. E isso ele está mostrando agora. Tá bom? E nesse mesmo tempo atrás, o Senhor me colocou dentro de uma visão onde eu estava o quê? Eu estava vendo uma pessoa em cárcere, um homem em cárcere, ele estava vendo uma mulher falar que ele não seria liberto enquanto ele não cedesse. E estava sendo exigido ali uma espécie de adoração, que fazia dias que aquele homem não ia àquela ala para praticar ou para ceder. Em outras palavras, fazer a adoração, algo do tipo. E foi tudo muito real. Eu vi tudo. O Senhor Deus me mostrou tudo o que estava acontecendo. Aquele era o tempo da tribulação sobre a terra. Ou seja, de uma perseguição onde as pessoas vão ser presas, entre aspas, que forem presas, por conta do seu testemunho. Tá? As que ficaram. Foi muito real. E o Senhor me mostrou nessa visão uma árvore. E essa árvore, ela crescia, as folhas delas iam crescendo, crescendo e crescendo, mas não tinha fruto. Então você sabe o que quer dizer isso? Sobre o que Jesus ele fala sobre a árvore que dá frutos. A árvore que não dá frutos, bons frutos, ela é cortada. Em outras palavras, quer dizer que quem ceder no tempo da besta, o nome dele vai ser riscado do livro da vida, porque não vai ter mais volta.
né?